Estamos começando a chegar no assunto e eu vou chegar numa questão agora que foi muito discutida durante vários anos, qual seria a linha de pensamento mais correta. O que é que determina o tipo de fibra? É a informação genética que ela tem ou é o tipo de excitação que ela recebe? O que é que determinaria o tipo de fibra? Como muitas coisas na fisiologia, a resposta talvez seja as duas coisas. O tipo de fibra, pessoal, com as características metabólicas que vocês conhecem, que vocês escutam falar, que são determinantes para tal modalidade física, como as fibras glicolíticas ou fibras lentas que privilegiam o metabolismo oxidativo, ela só se contrai mediante um estímulo. E se eu tenho um controle externo, talvez esse controle seja o responsável pelas características metabólicas também que aquela fibra tem. Exemplo, para a fibra glicolítica, eu tenho grandes neurônios do tipo 2X, neurônios do tipo alfa, aliás, mais calibrosos. Para fibras oxidativas, eu tenho neurônios de calibre menor. A gente vai já mostrar no que influencia o perímetro do axônio desses neurônios e, consequentemente, a contração do músculo esquelético. Aqui mostra, né, de forma generalizada também, um tipo de fibra que seria considerado um tipo misto de fibra, que é a fibra oxidativa glicolítica. A nível geral, quais as características dessas fibras? Essa fibra rápida glicolítica, ela produz uma grande contração, mas ela tem um limiar de fadiga muito pequeno, ela fadiga rapidamente, ela não consegue manter essa tensão por muito tempo. As pequenas fibras oxidativas, elas têm uma pequena força de contração, em compensação, elas conseguem ficar contraídas durante muito tempo. Tem até uma pergunta, né, que às vezes fazem: quanto tempo ela consegue ficar contraída? Teoricamente, com um aporte nutricional correto, essa fibra consegue ficar contraída indefinidamente. Teoricamente, você pode caminhar por dias e dias a fio, por exemplo, onde você usa basicamente fibras oxidativas. Essa fibra não. Essa fibra você não consegue manter contraída durante muito tempo. Essas aqui são algumas características dos axônios que inervam as fibras. Só um detalhe, pessoal, que falar antes. A gente vai falar muito de fibra, a gente vai falar muito de neurônio, e essa unidade como um todo é chamada de unidade motora. Quando eu falar unidade motora, eu estou me referindo ao conjunto axônio fibra muscular. Então, o que é característica dessas unidades motoras? Pessoal, isso aqui é uma definição bem simplória. Daqui a pouco a gente vai conversar que não existem só dois tipos de fibra, mas habitualmente os livros trazem essa classificação mais generalista para englobar características que são pertinentes em um grupo e que são mais presentes em outro. Então, habitualmente, as fibras são definidas em fibras glicolíticas, ou fibras brancas, ou fibras do tipo 2. São esses três nomes que habitualmente são usados. Também é usado fibra oxidativa, fibra vermelha ou fibra do tipo 1. Essa classificação por cores está totalmente errado. Depois eu vou dizer para vocês por quê. Mas em vários livros texto, vocês vão ver essa classificação por cores. Fibra branca e fibra vermelha. O que é característica delas?
A fibra 2 é maior em diâmetro do que a fibra do tipo 1, geralmente 2 vezes maior. A fibra do tipo 2 se contrai bem mais rápido. Se você precisar sair correndo aqui da sala, a contração da do tipo 2 é bem mais rápida do que a contração da do tipo 1. A fibra do tipo 2 tem baixa excitabilidade enquanto a do tipo 1 tem alta excitabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que no dia a dia, numa condição normal, do jeito que vocês estão agora, provavelmente vocês estão usando só fibras do tipo 1, porque ela tem um limiar de ativação baixo e, consequentemente, ela é mais facilmente ativada. Outras características: a fibra do tipo 2 tem muitas miofibrilas, tem um diâmetro grande da miofibrila, tem uma força mais alta, o perfil metabólico é mais glicolítico, ela usa fontes de energia imediata, como ATP-PC e a glicólise. A velocidade de contração é rápida e a fadigabilidade é alta. A gente vai falar sobre os mecanismos da fadiga, só que, em virtude do cronograma, eu me detive a falar da fadiga central. Existem 3 tipos de fadiga. Isso aqui são os limiares de ativação da fibra muscular. Então eu vou pegar só os 2 extremos, eu vou pegar a fibra glicolítica e eu vou pegar a fibra oxidativa, e você vai ver que para pequenos impulsos, pequenos níveis de estímulo, você já tem a fibra do tipo oxidativa contraída. Então, um limiar baixo de ativação, como o limiar necessário para vocês estarem sentados e atentos aí, e o corpo de vocês não desabarem. Tem um mecanismo reflexo, que a gente vai falar depois, que acontece no almoço, que é resultado de 2 processos que eu vou apresentar para vocês. Basta a fibra oxidativa. Basta contrair a fibra oxidativa. Certo? Num limiar mais alto, como o caso que eu disse, eu tenho que sair correndo daqui, o teto está desabando, eu ativo as fibras do tipo glicolíticas, e reparem que eu preciso de um estímulo muito alto para ativá-las, mas em compensação ela gera um máximo de contração muito mais alto do que o máximo que chega à fibra oxidativa. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que habitualmente as pessoas acham que um tipo de fibra desliga e o outro tipo começa a funcionar, mas vejam que até para os níveis mais altos de contração, a fibra oxidativa está sempre ativa. Se eu pegar só ela como referência em relação a ela mesma, ela tem mais atividade nas contrações mais altas, mas provavelmente ela não consegue resolver mecanicamente aquela tarefa. Eu tenho que ativar o outro tipo de fibra. O que é que isso está me dizendo? Que nós somos seres oxidativos antes de qualquer coisa. Não adianta dividir uma atividade, dizer que o cara, como antigamente eu via na musculação, o cara dizia que queria ter só fibras glicolíticas para ficar enorme, né? Ela já é maior do que a outra, mas o nosso metabolismo é oxidativo. Então, independente do nível de atividade que você exerce, até mesmo atividades de levantamento básico, que é uma atividade basicamente onde eu solicito todas as fibras que eu posso utilizar, eu também estou utilizando fibras oxidativas. Ela só não é a maior responsável pelo movimento, mas eu estou utilizando ela também. Até aqui tranquilo, pessoal? Isso aqui são as diferenças, pessoal. Eu já detalhei, eu boto alguns textos, mas isso aqui é mais para quando vocês forem utilizar os slides, né? Se quiserem tirar alguma dúvida. Mas aqui já fala mais ou menos o que eu estava dizendo, né? Elas são mais rápidas, ela tem um dobro de tamanho, a fibra do tipo glicolítica em relação à oxidativa. Elas têm enzimas mais específicas. Uma enzima que vocês estão careca de escutar falar é a fosfofrutoquinase. Ela tem uma dinâmica de ativação diferente na fibra glicolítica em relação à fibra oxidativa. As fibras do tipo oxidativas, elas têm mais mitocôndrias, elas têm mais mioglobinas, elas têm uma atividade mais aeróbica, consequentemente, né? Se eu tenho mais mitocôndrias e mitocôndrias maiores,
eu posso ter atividades oxidativas maiores do que em um tecido que tem menos essa característica. Esse artigo eu achei bem bacana porque ele é atual e ele divide os tipos de fibra e suas características, expõe de uma forma muito bonita, que eu não tinha visto antes, né? Ele usa esses triângulos. O triângulo é para dizer que na base, no ápice, né, eu tenho pouca daquela característica, enquanto na base eu tenho muito daquela característica. Aí ele pega os dois tipos básicos de fibras e divide por morfologia, tipo de contração, bioenergética e dinâmica das proteínas e as diversas características de cada uma dessas particularidades. Então, a morfologia, ó, tudo que eu falei para vocês, a área da fibra do tipo 2 é maior, que é o que está mostrando o meu triângulozinho. A densidade capilar dela é menor. A quantidade de células satélites, que é algo que a gente vai falar, é menor na fibra do tipo 2. Opa, mas a célula satélite está envolvida nos processos de hipertrofia. Será? Vamos falar sobre isso hoje, provavelmente, se eu acelerar um pouco. Será que está envolvido? Isso aqui me dá outra resposta, me diz que provavelmente a célula do tipo 1, em processos que exigem a ativação das células satélites, ela tem maior atividade das células satélites. Consequentemente, tem um artigo que mostra que os bodybuilding, eles têm uma quantidade maior de fibras do tipo oxidativa do que do tipo glicolítica. E a gente imagina o contrário. Quantidade de mionúcleo também é menor na fibra glicolítica, apesar dela ter um tamanho maior. Se eu tenho menos mionúcleos na fibra do tipo 2, consequentemente, eu tenho menos produção de proteínas, porque o núcleo é que guarda aquela informação. Quando eu falo de contração, ó, força de contração maior na do tipo 2, velocidade de contração maior na do tipo 2, manutenção da tensão, o tempo que eu consigo manter essa contração menor na do tipo 2, atividade do cálcio ATPase, né? Que é aquela zona que a gente não consegue definir ainda onde se localiza, é maior na do tipo 2, capacidade de endurance menor na do tipo 2, fadiga, alcança rápido a fadiga, a célula do tipo 2. Aqui em relação à bioenergética, né, atividades de algumas enzimas totalmente diferentes de uma fibra para outra. Só para pegar de uma, né, a glicogênio fosforilase, que vocês devem se lembrar, né, o que quebra o glicogênio e deixa a glicose novamente à disposição da célula por processos energéticos, é menor na do tipo 2. E a dinâmica de proteínas, né, embora a fibra do tipo 2 tenha menos núcleo, ela tem um turnover proteico maior. Em compensação, ela tem uma quantidade de microRNAs menor, ela tem uma menor expressão dos IGFs, que o Aclerton deve ter falado também para vocês. Ela tem uma menor expressão de miostatina, vamos falar de miostatina hoje também. E ela tem uma maior expressão do MUF. Ué, mas por que uma fibra que é glicolítica, que é maior, que é mais forte, ela tem a maior expressão de um fator de degradação? Porque é caro para o seu corpo manter uma fibra grande. Então ele tem que ter os processos para diminuir aquilo quando for necessário. E é por isso que atrofias acontecem rápido também. Estou fazendo uma especulação bem grande, não é isso que o artigo está dizendo, mas a gente pode trazer essas conclusões, né, através dessas considerações. Consequentemente, como eu disse para vocês, sempre teve uma dúvida, o que é que causa essa diferença de fibras? O cara já nasce com essa predisposição genética? Aí tem essas divisões aqui que mostram que certas atividades são diretamente relacionadas à composição celular em tipos de fibra da pessoa.
Aqui eu tenho a composição de fibras lentas. Aqui eu tenho o consumo máximo de oxigênio desse tipo de modalidade. E aqui eu tenho diferentes modalidades. Normalmente, eu pulo essa primeira modalidade porque ninguém conhece essa modalidade. Mas vocês fazem na academia. Se vocês praticam academia, vocês fazem uma adaptação do ski cross country. É aquele aparelho que você mexe as pernas, o elíptico. É o? Mexe as mãos e as pernas. É elíptico, né? Não sei. Isso, ele é uma imitação do ski cross country. Ski cross country é aquela corrida de esquis onde você sobe e desce montanhas, que é o esporte que tem o maior consumo de oxigênio durante a modalidade. Primeiro, a absorção de oxigênio é mais complicada por causa do frio. O cara está fazendo aquele movimento e é horas fazendo aquele esporte. Então, consequentemente, o consumo de oxigênio é muito alto. E reparem que os atletas têm quase 80% da composição de fibras do tipo lenta. Totalmente associado ao tipo de esporte. Aí eu vou no outro extremo, eu vou pegar um cara que corre 100 metros rasos. O Bolt, né? O Bolt é 100 e 200, exatamente. Corre 100 metros rasos. Eu vejo que o consumo de oxigênio não é tão grande, isso aqui é uma atividade de explosão. Ele faz uma prova dessa em menos de 10 segundos. Em 10 segundos você está usando o metabolismo, nem entra no metabolismo glicolítico, entra depois, por motivos que a gente vai tentar elucidar hoje, mas durante a prova mesmo, como eu preciso de energia muito rápida, eu estou gastando o ATP que tenho e ressintetizando da forma mais rápida possível. Esse cara, ele tem 45% de fibras de contração lenta. Reparem que mesmo assim é um percentual alto, é quase metade das fibras dele. E nesse caso aqui, existem muitas discussões se esse percentual é isso mesmo, porque como a fibra glicolítica ela é maior e provavelmente ela sofre processos adaptativos no atleta, será que aumentou o percentual dela mesmo? Ou será que aquela área que eu tirei para avaliar não tem fibras hipertrofiadas? E, consequentemente, parece que tem mais em percentual. É um fato que sempre é levantado. Mas, habitualmente, mesmo quem pratica esportes de força, tem uma diferença só um pouco superior de fibras glicolíticas. Vai ter, como mostra o trabalho aqui, no máximo 55% de fibras glicolíticas. Eu gosto muito de mostrar esse trabalho. Esse trabalho eu coloquei o original no que eu vou passar para vocês. Esse trabalho é um trabalho da década de 60 e ele mostra que existiam tipos de fibras diferentes. Esse trabalho usa um marcador de pH. Quem já fez histologia ou teve aula de histologia aqui? Quem já teve aula de histologia sabe que quando você tira um tecido, você vê exatamente da forma que você tirou aquele tecido no microscópio ampliado. Se você quiser destacar algumas coisas, você pode botar um marcador ou um reagente, certo? Não é assim que funciona? Aí dá um destaque. Aí o cara aqui, ele fez um experimento bastante interessante. Existem tipos de fibras diferentes. Aqui ele usou para ficar marcado, ó, a tonalidade das fibras é essa, ó. Eu vou marcar as fibras que tem um pH mais baixo. Ele botou um marcador de pH. Consequentemente, as fibras do tipo 2, que tem a atividade mais glicolítica, ficaram com pH mais baixo.
e na imagem aqui elas estão esbranquiçadas, enquanto as fibras oxidativas estão vermelhas. Reparem que se ele mudar o marcador, se ele usar um marcador de alcalinidade, eu tenho um resultado inverso. As fibras glicolíticas ficam na tonalidade normal, porque elas não estão reagindo ao marcador, e as fibras oxidativas ficam esbranquiçadas. O que é que esse trabalho me diz? E prestem bem atenção no que eu vou falar agora, para depois não dizer que eu falei uma coisa diferente. Que a nível macroscópico não tem diferença da tonalidade das cores de fibra. As fibras são da mesma cores. Eu não vou achar uma fibra branca e uma fibra vermelha, não. A nível macroscópico, é possível que um músculo que tenha predominância de fibras oxidativas, ele seja mais avermelhado. Por quê? Porque ele tem mais vasos, ele tem mais mioglobina, consequentemente ele fica com a aparência macroscópica mais vermelha. Então, a carne de peixe, porque eu falei isso uma vez ensinando o pessoal que estava fazendo nivelamento para o mestrado, e o cara disse, não, mas a carne do peixe é branca e a carne do animal, de outro animal, é avermelhada. Mas isso não é por causa da composição de fibra. É até possível que aquele peixe tenha bem mais fibras oxidativas. O aspecto esbranquiçado é por características morfológicas. Ou o aspecto avermelhado é por características morfológicas. Se você pegar um conjunto de fibras de um mesmo tecido, elas têm a mesma tonalidade. Você não vai identificar fibra branca e fibra vermelha de olho, não. Você tem que usar alguma coisa que é característica de uma dessas fibras. Aqui ele usou um marcador de alcalinidade, mas você pode usar um marcador de ATPase, um marcador de algum tipo de marcador metabólico, enfim. Isso aqui é mais ou menos para ilustrar o que eu estou falando. Não necessariamente um músculo ele apresenta só um tipo de fibra ou um outro tipo de fibra. Isso aqui são genes de 3 músculos diferentes, o quadríceps, o diafragma e o sóleo. Esses genes são de fibras predominantemente oxidativas ou de característica mais glicolítica. Aqui eu começo a falar de um tipo de fibra que é o tipo de fibra 2X, que é a verdadeira fibra glicolítica, humana. Durante muitos anos a gente chamou a fibra glicolítica humana de 2B, só que essa isoforma, e eu vou já explicar para vocês o que é isoforma, é mais presente em animais, no caso ratos e macacos, do que no ser humano. A isoforma glicolítica mais presente no ser humano é a do tipo 2X. Certo? Aqui eu tenho um quadríceps, que é um músculo predominantemente de fibras do tipo 2, um músculo que produz muita força e tem mais isoformas das formas do tipo 2. E aqui eu tenho um sóleo, que é um músculo que está abaixo do gastrocnêmio, né? Um músculo da panturrilha, que ele tem mais o formato oxidativo. Mas todos os músculos possuem basicamente uma composição mista dos tipos de fibras. E aqui a gente tem a classificação, e como eu falei para vocês, muita literatura ainda usa a nomenclatura 2B. E se eu não me engano, essa aqui é a última edição do Bernd Levy. Pelo menos a última que eu tenho, né? Não sei, eles lançaram uma edição nova recentemente. Mas tem livros como o McArdley, que é mais voltado para o exercício, que já está corrigindo, já coloca 2X. Aqui só repetindo aquelas informações, pessoal, mas mostrando também um tipo de fibra mista, que pode adquirir a característica de uma ou de outra isoforma. Como o estímulo central que vem para ela tem uma característica modular,
ela pode tanto ter uma característica oxidativa ou glicolítica. Eu quero destacar aqui, pessoal, duas funções só. Uma função é a isoenzima ATPase, ó. Eu vou pegar só esses dois primeiros e entendam que esse aqui tem características mistas dessas duas isoformas. Aqui são os extremos. E vejam que essa ATPase da fibra oxidativa é lenta e a ATPase da fibra glicolítica é alta. E o outro fato que eu quero destacar é a capacidade de sair cálcio do retículo sarcoplasmático. Na fibra oxidativa vermelha é moderado, sai muito cálcio. Não é baixo não, é moderado, porque a função do músculo esquelético é se contrair. Eu tenho outras fibras que têm um potencial de liberação menor. E na do tipo glicolítica é grande. Quando a gente mostrar os retículos sarcoplasmáticos, vocês vão entender a importância dessa capacidade de bombeamento e vocês vão conhecer a proteína que faz esse bombeamento e por que ele faz. Esse artigo é o que eu queria mostrar para vocês, que mostra que existem, na verdade, vários tipos de fibra. Esse artigo identifica mais de 10 isoformas de fibra no músculo do tipo 2, né, em músculo esquelético. E aqui ele já destaca a do tipo, usando a ampliação e o bastão dá certo. A do tipo 2x, que é a mais presente em nós humanos. Ok, aí vocês me perguntam assim, o que é que determina o tipo de fibra? Já que um atleta, isso é treinável? É possível um cara que não tem aquela quantidade de fibras, 80% de fibras oxidativas, o cara nasce com isso, o cara treina e fica assim? As duas respostas estão certas. O cara pode nascer com a composição que privilegia um tipo de fibra, por fatores tanto genéticos como epigenéticos, mas ele também pode obter esse tipo de constituição em virtude do treinamento. Esse trabalho aqui, ele foi publicado num grande periódico, né, que é a Cell Multi, que é uma revista que se volta a estudos sobre o movimento, e ele destaca que o potencial de ação na membrana do músculo, ó, isso aqui é um músculo, isso aqui é ele tirou tudo do músculo, deixou a membrana plasmática e o núcleo do músculo aqui. E ele mostra o seguinte, dependendo da entrada de cálcio, eu posso ter a atividade de uma enzima aumentada, que é a calcineurina, certo? Essa calcineurina ativa um fator transcricional, que é o NF-AT, e esse NF-AT sinaliza para a expressão do tipo de fibra lenta. Dependendo do potencial de ação, o que é que gera o potencial de ação no músculo esquelético? A tensão muscular, a contração muscular. Dependendo da frequência dessa contração, dependendo do prolongamento dessa contração, eu posso ter vias ativas para mudar a expressão do gene dessa fibra. Ele tem uma característica mais de fibra lenta. Beleza. Esse mesmo artigo traz essa consideração em relação a outros tecidos que não o músculo esquelético. Nesse caso aqui, a entrada do cálcio não traz uma modificação citoplasmática, traz uma modificação a nível nuclear já, ativando a calmodelina. Essa calmodelina é mais presente em outros tecidos que não o músculo esquelético, como o tecido neural, e faz com que
a fibra tenha uma expressão oxidativa maior. O que é uma expressão oxidativa maior? Maior produção de mitocôndrias, por exemplo, ou maior vascularização. Mas eu não estou vendo nada em relação à fibra glicolítica, né? Estou mostrando para vocês que a literatura já mostra que a fibra oxidativa, sim, pode ter sinalizações que promovam uma mudança de um tipo para outro. Estou falando só de isoformas para vocês, isoformas, o que é uma isoforma. Eu vou explicar bem sucintamente aqui, pessoal, depois a gente vê uma visão maior disso quando for falar de epigenética. Os nossos genes, eu tenho informações dentro do nosso núcleo, certo? Essas informações, elas estão organizadas na forma de genes. Quem disser para vocês que entende perfeitamente isso, está mentindo, porque tem vários genes dentro de uma célula que não expressam nada, que não originam nada, são um espaço que não se sabe por que está ali. Dentro de genes que são funcionais, eu ainda tenho espaços que ninguém sabe para que serve, que são os introns. Vocês já ouviram falar de introns e exons, né? Ou não? Não? Eu tenho um gene aqui. Você quer um gene de qualquer proteína? Vamos pegar alguma das proteínas que a gente está falando, a miosina. Você quer um gene de miosina, certo? Esse gene, ele é formado por sequências de base. Ele tem uma sequência de base. Existem dentro desses genes áreas que são retiradas. Essas áreas são chamadas de introns. Para que servem os introns? Ninguém sabe. A maior parte do gene, inclusive, é formada por introns. Para que servem os introns? Ninguém sabe. Talvez essa distância que ele coloca um exon do outro tenha um motivo, mas é muito difícil de determinar hoje em dia. E eu já adiantei o que é exon. Exon é realmente a parte do gene que pode trazer a informação que no final da expressão proteica vai gerar uma proteína. Isso aqui é só o primeiro passo. Então eu tenho um gene de miosina aqui. Esse gene é formado de exons e é formado de introns. Diferente das células procariotes, o gene não vira diretamente uma proteína. No eucarioto, como o ser humano, eu tenho a produção de uma estrutura, eu falei proteína, desculpa. O gene não gera diretamente um RNA. No ser humano, eu tenho uma estrutura intermediária entre o RNA e o gene. Essa estrutura é chamada de transcrito primário, certo? O ser humano, ele primeiro faz um transcrito primário e a partir desse transcrito primário, ele produz o RNA. Uma bactéria do gene, ela já tem o RNA. E o que é esse transcrito primário? É essa estrutura, que é uma duplicata. Aqui vocês podem reparar que é uma fita dupla. É uma fita única dessa duplicata. É uma duplicata dessa fita dupla. Beleza. Reparem outro detalhe. Aqui eu estou tirando essa partezinha aqui, ó, que são os introns, e tá ficando só essas partezinhas coloridas, né? Aqui eu tenho a produção do RNA mensageiro. Ok? Então o processo basicamente é assim. E qual é a vantagem de ter um transcrito primário? As possibilidades. As possibilidades. Com um transcrito primário, eu posso ter formas alternativas a partir do mesmo gene. Repare o seguinte, pessoal, ó, aqui está numerado, eu tenho exon 1, exon 2, exon 3, exon 4 e exon 5. Por um mecanismo chamado splice alternativo,
eu posso ter um RNA mensageiro com todos esses exons, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso ter um RNA mensageiro com todos menos o terceiro exon. Eu posso ter um RNA mensageiro com todos menos o quarto exon. Eu tenho formas alternativas de fazer meu RNA mensageiro. Isso é uma isoforma, pessoal. Quando eu falo isoforma de uma proteína, isoforma do músculo esquelético, é porque eles passaram por um splice alternativo. O que é uma via de transcrição, o que é o mTOR, por exemplo, o que é o P70S6K, que é o fator transcricional realmente do mTOR, é uma proteína que promove um splice alternativo. Faz com que uma forma vá para a outra. Ou faz com que eu tenha mais expressão de transcritos primários. Reparem que ele não produziu a proteína final. Ainda tem um processo longo, isso aqui ainda é dentro do núcleo, até ter a proteína final. Mas isso aqui já esclarece um pouco, quando eu falo de isoformas diferentes de miosina, por exemplo. Eu tenho uma molécula original, eu tenho um DNA original de miosina, eu tenho um transcrito primário de miosina, e dependendo dos estímulos que aquela minha fibra recebe, eu posso ter uma miosina do tipo A, oxidativa, eu posso ter uma miosina do tipo B, glicolítica, e assim vai. Isso é isoforma. Isso é uma isoforma de uma proteína. O gene é o mesmo. A forma com que aquele gene é processado é diferente. Pessoal, só vamos voltar aqui com o último slide, né? Só um detalhe a lembrar. Existem várias proteínas envolvidas nesse processo aqui. Eu tenho proteínas que deixam essa parte do DNA mais para cima, mais destacada. Eu tenho proteínas que fazem essa separação do transcrito primário e eu tenho proteínas que agem na formação do splice alternativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente rotula fatores transcricionais como se eles todos agissem ao mesmo nível da molécula e na cromatina, mas não é assim. Eles agem em vários níveis até a formação da proteína. Mas a gente, como eu disse para vocês, vai ver com mais detalhes depois a formação e produção da proteína.